Amigos da TV Cidade, muito boa noite. Estamos começando a edição de hoje do programa Cidade Aberta. A partir de agora, a próxima hora, nós estaremos juntos com o Cidade Aberta de hoje, trazendo assuntos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia e sempre com a presença de convidados aqui na bancada do programa. Você já sabe, o Cidade Aberta é um programa totalmente voltado e identificado com Farroupilha, ouvindo a comunidade local, trazendo as informações do nosso dia a dia e também do nosso cotidiano. E que bom saber que mais pessoas estão se juntando, estão chegando até o canal 14 da NET digital, canal digital da NET aqui em Farroupilha, onde você pode acompanhar o programa Cidade Aberta. E logo, logo, novas plataformas para o acompanhamento do nosso programa também. O Cidade Aberta conta com o apoio cultural do Grupo Feltrin. Muito mais pela cidade, muito mais por você. No programa de hoje, a alegria em receber aqui nos estúdios o advogado Dr. Maurício Bianchi, da Bianchi Advocacia, escritório de advocacia conceituado aqui no município de Farroupilha, e nós vamos estar tratando sobre um tema que interessa muitas pessoas, talvez algumas pessoas que já tenham esta visão, mas nunca é por demais aperfeiçoar o conhecimento e até ao mesmo tempo ampliar, abrir um pouco o próprio horizonte. Nós falaremos sobre a responsabilidade dos sócios e também dos administradores de uma empresa. Todos sabem que ter uma empresa não é moleza, não é brincadeira, é uma tarefa árdua que exige muita responsabilidade. São muitas responsabilidades que os sócios de uma empresa têm, bem por extensão, como também os seus administradores. Então é um tema que nós vamos estar dissecando ao longo do programa de hoje, além de outras informações também que movimentam a nossa comunidade. Dr. Maurício Bianchi, também vice-presidente da SIX aqui em Farroupilha, aliás, presidente do Conselho Deliberativo da SIX e vice-presidente da OAB, subsecção Farroupilha. Seja bem-vindo, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Quero dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui na TV Cidade e verificar que Farroupilha, no porte em que ela se encontra, ela já merece uma TV comunitária, e pelo que nós podemos acompanhar antes da apresentação aqui, nós verificamos que o encaminhamento desse trabalho que está sendo desenvolvido, ele tende a crescer e a cidade tem a ganhar muito com isso. Então, os parabéns aí a toda a equipe. A nossa proposta é mostrar ao farroupilhense o que acontece em Farroupilha. Por isso, uma TV na comunidade de Farroupilha, caráter comunitário, feita por gente de Farroupilha, por farroupilhenses, do nosso jeito, mas para que a população possa receber também, ver as imagens do dia a dia, ver na TV a representação também da nossa comunidade com os convidados que vêm aqui. Hoje o privilégio de ocupar a bancada é sua, Dr. Maurício. Falando sobre responsabilidade dos sócios e administradores de uma empresa, o que eu colocava anteriormente, uma empresa não é brincadeira. Ter uma empresa, administrar uma empresa é uma tarefa árdua, uma tarefa difícil e, acima de tudo, que exige muitas responsabilidades, né? Colocaste bem, Leandro. Hoje, qualquer negócio que uma empresa, uma pessoa for colocar, seja individualmente ou se associando com outra pessoa, ela tem que ter a noção de que há muitos riscos a serem assumidos. Tanto é que a maioria das empresas que se constituem, elas tendem a fechar nos anos seguintes, né? Não chega nem 3 a 5 anos, a maioria das empresas acaba fechando. Vida curta. Exatamente. E justamente isso decorre da complexidade dos negócios, né, da alta dificuldade que se tem para se tocar um negócio no país. Hoje a carga tributária ela é muito alta. Muito pesada. Né? Os passivos que nós temos, nós vamos ver no decorrer do programa, que são muito grandes, as responsabilidades são muito grandes. E é bom, e eu acho que esse é o objetivo do programa, talvez trazer para o telespectador quais são as responsabilidades que uma pessoa tem ao assumir um negócio, ao ser sócio de uma empresa, ao ser administrador de uma empresa.
Então é nessa linha, eu acho que a gente quer passar a mensagem. Então, basicamente, assim, nós podemos dividir. Existe a responsabilidade do sócio, que é o dono da dito, empresa, que é o dono da empresa, donos. Exatamente. E tem a responsabilidade do sócio quando ele é administrador da empresa. Existe também a figura do administrador não sócio, mas vamos tratar aqui especificamente, que é o caso mais corriqueiro, do administrador que é sócio da empresa. Então, ele pode ser um mero sócio ou pode ser também um administrador sócio da empresa. O sócio administrador, ou seja, Isso. ele tem capital social na constituição da empresa, mas ele também administra, gerencia a empresa. Exatamente. Então, são duas figuras que nós temos que diferenciar. Então, vamos tratar especificamente da figura da responsabilidade do sócio. Dos sócios. Qual é a responsabilidade do sócio? Em tese, a responsabilidade do sócio é integralizar o valor que ele se comprometeu no capital social. Então, ele aporta esse valor e, em tese, a sua responsabilidade ela fica limitada a isso. Integralizando esse valor, ele não tem responsabilidade. Mas nós temos exceções, né? Como toda regra tem uma exceção. E no caso das pessoas jurídicas, das empresas, existe, isso é uma evolução dentro do direito, criou-se a figura da desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, quando a empresa, a pessoa jurídica é utilizada para finalidades estranhas ao seu negócio, no sentido de burlar a legislação, esse sócio ele passa a ser responsável. Então, essa é uma exceção à regra, né? E nós temos também a chamada responsabilidade do administrador da empresa. Certo. Quais são as hipóteses em que o sócio, ou melhor, o administrador, ele vai ser responsável pessoalmente perante atos praticados pela empresa? Eu acho que o mais evidente, o mais claro, é quando há alguma infração à lei, né? Vamos supor um exemplo de infração à lei. Ele sonegar tributos, né? Sem que o outro sócio saiba, o sócio administrador ele sonega tributos. O fisco ele vai cobrar esses tributos da empresa e também ele pode responsabilizar o administrador. Por quê? Exatamente, porque ele praticou um ato infracional, ou seja, ele infringiu a lei. Além de ser infração... Burlou a lei. Burlou a lei. Além de burlar a lei civil, ele burlou inclusive a lei penal. E deve ter se beneficiado com esta prática. Exatamente. Aí é que vem um outro tipo de crime. Exatamente. Então, basicamente, esse é o principal caso em que o administrador ele pode ser responsabilizado. Outro caso em que ele pode ser responsabilizado é quando ele infringe o contrato social. Então, digamos que para a venda de um determinado bem é necessário a assinatura de todos os sócios, né, um bem imóvel. Certo. E existam 3 sócios e um deles, que é administrador, vende esse imóvel sem a autorização dos demais por um valor irrisório. O imóvel vale 500 mil, ele vende por 100 mil. Em tese, ele violou o contrato social, porque o contrato social exige, digamos que o contrato social exija a assinatura de todos os sócios para alienação de bens imóveis, e um sócio vai lá e vende. Ele infringiu o contrato social. E infringindo o contrato social, como infração à lei também, ele tem que ser responsabilizado. Né? Então essas são as hipóteses em que os sócios, hipóteses genéricas, né? Sim. Que tem muitas outras que podem surgir por aí também. Exatamente. Sim. Então, genericamente, os sócios eles são responsabilizados e os administradores dentro dessa ótica. Né? Bom, o papel do sócio, porque como você colocava anteriormente, doutor Maurício,
Tem aquele tipo de sócio que ele é o dono da empresa, ou junto com outras pessoas, ele é dono da empresa, ele é sócio, mas ele também ocupa a função de administrador. É um cenário. Exatamente. Outro cenário, o sujeito é sócio, mas ele não se envolve com a atividade diretiva, administrativa do dia a dia da empresa. Ele tá fora da empresa, ele tem a empresa XYZ, ele sabe que a empresa está sendo tocada pelo fulano, pelo beltrano, pelo ciclano, tranquilo. São as responsabilidades, elas mudam um pouco também, de acordo com o próprio cenário, né? Exatamente. Próprio cenário e o cenário que eu digo é a figuração dentro da empresa, né? Certo. Qual é a participação que ele tem no capital social, né? Mas em tese, em linhas gerais, o sócio que não é administrador e não praticar nenhum ato, ou seja, é só administrador que pratica os atos, ele dificilmente vai responder pessoalmente pelos atos praticados pela sociedade. Como nós vamos ver daqui a pouco, existem exceções, né, em que o sócio, mesmo sendo um mero sócio cotista, mesmo tendo uma participação pequena, ele pode vir a ser responsabilizado pelos débitos da pessoa jurídica. Da pessoa jurídica. Da exceções. empresa. Exatamente. Da empresa. Existem exceções, como nós vamos ver em seguida. O que, em linhas gerais, é claro que não há uma cartilha, mas em linhas gerais, o que deve fazer o sócio de uma empresa? O sócio que é sócio que não vive o dia a dia da empresa e o sócio administrador. O que deve fazer? Bom, eu diria, Leandro, que se você vai ser sócio de uma empresa, você tem que ter ciência das atividades daquela empresa. Você tem que ter ciência da gestão daquela empresa. Porque muitas vezes isso acontece muito seguido, viu? Em que uma pessoa simplesmente empresta o nome para uma outra a fins de constituir uma sociedade. Eu preciso de um sócio, porque senão não consigo formar uma sociedade limitada. Já começou mal. Então me empresta o teu nome, Sim. né, que eu vou te colocar lá com 1% do capital social e não precisa te preocupar, tu não tem responsabilidade nenhuma, eu vou administrar a empresa e é assim que vai funcionar. Esse sócio, ele tem que se preocupar muito com a gestão da sociedade. Porque pode respingar para ele. Exatamente. Então, pelo menos periodicamente, analisar os balanços. Se ele não tem conhecimento para isso, que se assessore com um contador. Com um profissional gabaritado para tanto. Exatamente, com um advogado que tenha conhecimento contábil, né? Então, a gente sempre orienta para que, sempre que alguém fizer parte de uma sociedade como sócio, né, que procure se inteirar do que a sociedade está fazendo. A sociedade contratou empréstimos. Vamos verificar que empréstimos são esses, que bens foram dados em garantia, né? A empresa está em dia com os tributos, a parte trabalhista, como é que está a parte trabalhista? Né? Está remunerando os empregados em dia? Então, porque isso depois, lá adiante, como nós vamos ver em seguida, pode respingar no seu patrimônio particular. Certo. E o mero sócio que tenha 1% do capital social, ele pode vir a responder com o seu patrimônio particular. Tanto quanto o sócio que tem 99% do capital. Exatamente. Sim. Exatamente. E para o sócio que também ocupa a função de administrador da empresa, não muda muita coisa, acredito, né? O sócio, ele vai ter a gestão incorporada. O sócio administrador, de certa forma, ele está numa posição mais confortável, porque ele está praticando os atos de gestão e ele tem plena ciência da situação do negócio. Tanto é que, justamente por isso, a possibilidade de ele ser responsabilizado é maior do que um mero sócio cotista que não é administrador. É em dobro, quase? Depende. Eu não diria, não dá para a gente estabelecer, dimensionar, né? Tem casos, a gente vai ver na parte tributária, que eu diria que até mais que o dobro, né? O administrador. Agora, na parte trabalhista, né, o sócio cotista, ele responde consideravelmente, mesmo tendo um percentual irrelevante.
Então, não dá para a gente estabelecer uma proporção, o administrador responde com tantos por cento e o que não é administrador corre o risco por tantos por cento. Isso aí depende da espécie de responsabilidade. E aí eu já entro nessa questão, porque nós temos, como eu comentei, o sócio cotista, que é aquele que não é administrador, e o sócio administrador. Então nós temos a responsabilidade de cada um deles. Mas, e como é que fica a responsabilidade dos sócios em cada espécie de responsabilidade? Podemos ver isso logo daqui a pouquinho? Claro. Com certeza. Daqui a pouco nós voltaremos então conversando mais com o advogado Maurício Bianchi, da Bianchi, escritório de advocacia aqui do nosso município. Estamos falando hoje sobre a responsabilidade dos sócios e dos administradores de uma empresa. E olha, é bastante complexo. Vamos ver mais responsabilidades em seguida também aqui no programa Cidade Aberta, que tem o apoio cultural do Grupo Feltrin. Muito mais pela cidade, muito mais por você. Fiquem ligados, a gente volta em seguida, logo após o espaço dos nossos apoiadores culturais, com a continuidade do programa de hoje.